A paz do Senhor. Nesta manhã, que o Senhor tem nos enriquecido de glória, de bênção, de saúde e paz. Quero, nesta manhã, ministrar uma palavra que tem como título Oculto, com valor e sem mácula. Isaías, capítulo 1, do versículo 11 ao 18. Eu pensando, e o Senhor me aqueceu o coração para falar a respeito de culto. Porque nos dias atuais, onde todo mundo, a maioria das igrejas, denominações, oferece culto a Deus, e até um êxtase, um empolgamento, e muitas das vezes esses cultos é mais para celebridade do que para Deus. Mas tudo bem, vamos ver a palavra de Deus nesta manhã. Isaías capítulo 1, versículo do 11 ao 18. Primeiro, Isaías, em uma visão, que é filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E aí, o profeta aqui, ele inicia uma palavra, e o qual eu quero já pegar aqui do versículo 11, que ele diz assim, eu vou falar o 10. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, ó povo de Gomorra, que de que me serve a mim multidões dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de carneiro e da gordura de animais, nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, e nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais ofertas de balde, ó incenso para minha abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das vossas congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o juntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto,
ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então, erguer-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Pronto, por aqui. Já é o suficiente para entendermos. Pela boca do profeta Isaías, a expressão de Deus para com a atitude dos reis, príncipes, dos povos de Jerusalém e de Judá naquela época, como eles agiam, e Deus abominava o seu ajuntamento solene, os sábados, suas festas. Eu fiquei agora emocionado de ver a maneira do conselho que o profeta dá aqui no capítulo 1 de Isaías, no versículo 17, ele diz assim: aprendei a fazer o bem. Aí ele vem depois de novo: praticai o que é reto, ajudai o oprimido, meu Deus. Fazei justiça ao órfão. Ei, meu Deus do céu, cadê o povo? Onde está o povo para fazer isso? E tratar a causa da viúva. Cadê? Onde está esse povo? Cadê? Onde está esse povo? Meu Deus. Agora olhe bem, um raciocínio popular. Uns vai ao culto quando quer, e outros quando precisa, e outros deixa de ir por problemas diversos. Alguns creem que não faz diferença em ir ou não ao culto, à casa de oração, à casa de Deus. E outros pensam em fazer o culto em casa. E hoje, no século 21, nós observamos que por meio das vias de comunicação, internet e também o Facebook, WhatsApp, o Instagram e outros mais meios aí, onde se publica tudo que é referido a culto, a louvores, e a televisão, todos os canais com diversas programação de cultos de determinadas denominações, e cada uma oferecendo da maneira que acha que é certo, e a vida da maneira que eles acham que deve ser. Mas nós vamos observar com respeito o que diz as Escrituras, a palavra de Deus. Entenderam? Com respeito à palavra de Deus. Aqui chegou um varão. Esse homem de Deus aqui chegou aqui. Para também ouvir. E ele vai sentar aqui do lado para também participar aqui, né? E qualquer coisa no decorrer aí ele vai fazer alguma pergunta, se ele vê aqui alguma palavra e não entender, ele vai, né, fazer alguma pergunta. Esse é o irmão, né, Sebastião, meu sogro, que todo dia faz questão de vir me ver e conversar comigo. Não tenho muita coisa para falar, mas mesmo assim ele faz questão e se alegra. Tudo bem. Então nós falamos que um raciocínio popular da maneira de
cada um como pensa com respeito ao ajuntamento, à assembleia, a se reunir em determinado lugar para cultuar a Deus. Cada um tem um pensamento e acha que é daquela forma e é desse jeito. Mas nós vamos observar, aí nesse decorrer, né? Tem pessoas que nem querem mais sair de casa. Ele prefere ouvir aí os cultos pela televisão, de determinados meios aí que, né, colocam seus cultos pela televisão. Dizem todos que estão propagando as boas novas de salvação. Até creio que pessoas, às vezes, que estão passando em determinadas situações, acabam ouvindo alguma palavra que é a palavra de Deus, que diz a Escritura lá no Novo Testamento, em 1 Pedro, que nós fomos gerados pela palavra e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu posso crer que se aproveita algumas coisas do que é falado nos meios de comunicação. Mas nem tudo é como disse Paulo, posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Não é porque está falando a palavra de Deus, está mostrando a Bíblia, porque se nós formos observar em todas as religiões, a Bíblia é exposta, a Bíblia é aberta, esse livro é falado, onde qualquer entidade espírita, ela também é colocada. Agora, o que eu olho é isso, olha. É aqui no versículo 16 de Isaías, ele falando, ele, a boca dele, sendo um instrumento, e o Espírito de Deus tocando no seu coração para ele falar, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aí nós vamos observar a maneira de muitos que se dizem hoje protestantes, que se dizem fazer parte do cristianismo, que se dizem fazer parte dos evangélicos, ou do mundo gospel, ou que se dizem religiosos, mas vamos ver como está a prática deles de vida. Dizer que é cristão é fácil, mas mostrar com as obras, a Bíblia diz, Jesus Cristo está ensinando, pela árvore se conhece os frutos. É pela árvore. Então é pela vida do homem, pela vida do cidadão, ele como cidadão do seu país, ele tem que ser honesto. Ele tem que ser bom, ele tem que cumprir com seus compromissos. Isso é, como cidadão do seu país. E cidadão do céu, como que é? É mais ainda, irmão Ildefonso. Observe bem, que nós vamos observar aqui detalhes. Olha, alguns vêm à igreja como que parece que é uma reunião social. É algo, parece que é um clube que ali vão se reunir, vão tratar até mesmo de negócios, né? Por ser religioso, e outras vezes vai até como uma obrigação. É como ir lá, picar o seu cartão, mostrar que está de posse da sua carteirinha e está ali e precisa fazer determinada coisa ali naquele órgão, naquela igreja, naquela denominação, né? Devido ao cargo que ele exerce ali, parece que ele é obrigatório até estar ali, né? E que ocupa um exercício. E outros reconhecem o que Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 12, do versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto com raciocínio. Não é um culto
como pessoas que estão desequilibradas, que entra em um êxtase dizendo que é o Espírito Santo e que faz determinadas coisas que os que não são cristãos ficam pasmados de ver a maneira, a reação que eles estão fazendo dentro dos cultos que se oferecem. Coisa linda, vovô. Tá entendendo? Olhe bem. Olha, o culto é uma adoração, é uma gratidão a Deus. Que nós, de tão grato que nós podemos fazer e dar essa gratidão, demonstrar essa gratidão é oferecendo um culto raciocinal, um culto com raciocínio. Olhe bem, que tipo de culto oferecemos e qual o local? Duas perguntas. Irmão Ildefonso, é duas perguntas. Mas olhe bem, irmão Ildefonso, que tipo de culto oferecemos e qual o local? Vamos ver. Diz o local indicado por Deus não é pela nossa vontade e nem pela vontade de outros. Quando nós observamos lá no Antigo Testamento, que nós olhamos Deus usando Moisés, no capítulo 12, versículo 9, diz assim: porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vosso Deus dá, e o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. E o versículo 11 diz assim: então haverá um lugar que escolherá o Senhor, um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E ali trareis tudo que vos ordeno, e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas alçadas da vossa mão, e de toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Isso o Senhor dando a lei civil a Moisés, a lei cerimonial para Moisés dar ao povo. E agora Moisés fala para o povo. Agora olhe bem, nós observamos também aqui que no livro do profeta Sofonias, o profeta Sofonias, quase ninguém gosta de ler esse livro e falar na igreja, usar essa palavra desse profeta menor. Mas olhe bem, ele diz assim, o profeta menor, no capítulo 2, versículo 1 e 2 e 3, diz assim: congrega-te sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Aí vem, versículo 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Mas aqui eu vejo dois detalhes da busca. Buscai a justiça e buscai a mansidão. Eu fico olhando um mundo como hoje, eu estou falando do povo que se diz ser cristão, mas um povo tão injusto para com o seu próximo, que não, olha, não mexe sequer, vamos dizer, olha,
não mexe nada, às vezes, com respeito à justiça. E trata com a injustiça qualquer causa do seu povo. Quando menos manifesta, de vez de manifestar a mansidão, manifesta uma atitude de agressivo. Um agressivo, uma maneira até bruta para com o seu próximo. E eu fico vendo pessoas dizendo que está seguindo a Jesus, e Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas parece-me que quando eu olho pessoas se manifestar e não ter fruto do Espírito, que é mansidão nas suas vidas, e qualquer coisa já se torna agressivo, já vira o rosto para o outro, não quer mais olhar, não quer mais falar. E eu acho gozado o seguinte, que vão para a mesma casa orar, oferecer adoração, vão oferecer culto a Deus. E como pode? Se ele não está nem olhando na cara do seu irmão. Fala para mim, como pode uma coisa dessa? Hein, irmão Sebastião, o que é que você diz disso? Tá certo. Pessoas que estão brigados, não suportam o outro. Se pudesse, tirava o outro de dentro da casa de oração. Mas dizem que vão oferecer o culto a Deus com essa maneira de vida. Tudo bem. Deus oferece e chama para congregar os que fizerem concerto com ele. Então Deus chama para congregar. Aí nós vemos o salmista Davi, a maneira de ele falar sobre isso, no Salmo 50, ele diz assim, o Salmo 50, olha bem, versículo 5, e o versículo 14, eu quero tomar base do versículo 14 e 23, que diz assim: congregai-vos, os meus santos, aqueles que fizeram concerto comigo, um concerto com sacrifício. E o versículo 14 ele diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Olhe bem, fez um voto com Deus? Paga. Não esquece não. E se foi muito abençoado, não esqueça não, pague o voto que tu fez, porque foi tu que fez o voto. Deus não te pediu voto, você que fez o voto. Então pague. Olhe bem, versículo 23 diz assim: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Olha bem esta palavra. Aquele que ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. E como pode um desordenado, eu vou usar uma expressão até maior do que desordenado. Eu vou dizer como uma pessoa que, muitas das vezes, é como se estivesse fora de si. Um caminho totalmente tortuoso. Como disse Jesus, está num caminho largo. Não entrou pelo caminho estreito. Mas olhe bem, Deus é reverenciado na Assembleia dos Santos. No Salmo 89, nós observamos o seguinte. Salmo 89, nós olhamos aqui na palavra de Deus, que é a palavra de Deus que é a regra de vida. O versículo 7 do Salmo 89 diz assim: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado
por todos os que o cercam. Olha bem a maneira do salmista Davi, ele falar como que deve a pessoa que vai ao culto, que vai oferecer o culto, que vai oferecer uma adoração. Deus deve ser extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Grandemente reverenciado. Mas hoje nós vemos o presidente do campo, o presidente do ministério, ou o pastor, ou o cantor, ou o pregador. O foco de reverência é ele. E quando ele chega, quando ele sai, até os face, até tirar agora o selfie, querem tirar. E cadê a reverência a Deus? A reverência é a eles? Ninguém fala, olha, Senhor, esse selfie é tu comigo. É tu comigo nesse selfie. Mas não, a reverência grandemente é para os seus adoradores, a quem eles adoram e não a Deus. Mas observe bem, o culto, vamos ver mais um versículo? Vamos ver mais um versículo. 93, Salmo 93, diz assim, versículo 3. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Olha, os rios manifestam de uma tal forma. Mas mesmo assim, diz a palavra, muito fiéis são os teus testemunhos. Olha. E das grandes águas e do que as grandes ondas do mar, muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade. Aí vem Salomão dizendo, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Eclesiastes capítulo 5. Mas olhe bem, no culto nós experimentamos Dá licença. toda a sua presença, quer dizer, o seu Shekinah. É no culto. Ou em uma reunião, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Shekinah de Deus. Que eu fico vendo, parece que é como lá no livro de Samuel, parece que a glória se foi, viu? Parece que esse Shekinah foi-se embora, viu? Deixa eu olhar aqui. E chamou ao menino e Cabó, dizendo, foi-se a glória de Israel. Porque a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse, de Israel a glória foi levada presa, pois é tomada a arca de Deus. A presença de Deus tem sumido pela presença de pessoas que se intitularam como Deus e de atrair a glória para si e não a glória para Deus. E cadê a glória da igreja? Quando se faz o ajuntamento, a assembleia. Não pensam mais na glória, na manifestação da presença de Deus, de ver todos alegres, todos glorificando, todos sentindo a mesma coisa. Mas olhe bem, Deus é reverenciado na Assembleia dos Santos. E no culto nós
experimentamos Shekinah da sua presença, sentimos a sua glória, a manifestação do seu poder. Quando nós observamos, né, aqui em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 3, diz assim: E a todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Lá, quando Salomão, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Hoje se faz festas, se faz celebrações, não se vê uma alma se rendendo, não se vê ninguém pedindo perdão. É só manifestação, êxtase da manifestação daquela festagem. Mas a presença de Deus, cadê? Cadê a presença de Deus na vida das pessoas? Sentindo o fogo ardendo do Espírito Santo. É muita festa, mas pouca unção e pouca alegria. É mais exibição, é mais se achando às vezes melhor, mais vestido, mais bem trajado, mais bem colocado do que o outro. É mais um pensando na sua posição melhor que tem dentro do templo, mas não de ver descer a glória do céu. Mas olhe bem, assunto. No culto nós recebemos purificação, santificação pela palavra e até mesmo a cura, chamada-se cura divina, que hoje muitos professam cura divina, contratada com pessoas descompromissadas, com ímpio. Vou usar a expressão ímpio, que para ganhar alguma coisa se compromete a dizer que estava doente, de apresentar falsificado até mesmo um raio-x, ou um ultrassom, uma tomografia, chegar numa cadeira de roda como se tivesse paralítico, e cada uma enfermidade que eles dizem aí Jesus ter curado, não é às vezes nem Jesus, é a congregação, é o templo, é o pastor daquele templo, mas a honra para Jesus, olha, está distante. Não, quem curou foi o lenço ungido, foi a rosa ungida, não foi mais Jesus. Foi porque passou ali naquela porta. Meu Deus do céu, onde nós estamos? E uma multidão de pessoas se deixando ser levada pelo erro, por falta de conhecimento. Olhe bem, o culto nós recebemos. Aí nós vemos Paulo falando na carta aos Efésios. Ele diz assim, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27, diz assim: para a santificação e purificando com a lavagem da água pela palavra. Quando você vai e se reúne na presença de Deus, é para a santificação, para se santificar, para se purificar mais ainda, pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. Como disse Jesus: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho anunciado. Aí o versículo 27 do capítulo da carta a Éfeso, capítulo 5, versículo 27, diz assim: para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem
ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Calcule aí esta palavra. Apresentar igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, né? Mas santa e irrepreensível. Olha bem. Aí nós vemos no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 13, ele expressa assim sobre uma cura, a qual ele registrou, ele apurou fatos do que Jesus, quando andava com os seus discípulos, né, ele foi recomendado a ver se tudo isso era verdade, né? E observamos o seguinte, no capítulo 13, versículo 10, né? 13 e 10, diz assim: E ensinava no sábado em uma da sinagoga. Era proibido ensinar. E até mesmo curar. Olhe bem. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a. E disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo endireitou e agora glorificava a Deus. Né? Mas olha a maneira de Jesus usar a palavra de cura. Mulher, estás livre da tua enfermidade. E nos dias atuais, com tantas pessoas dentro das igrejas, doente fisicamente, doente psicologicamente, mentalmente, eu não sei como que é. E é tantas curas que eles falam que é feita, mas a cura da alma está longe ainda. A cura psicológica está longe. E muito menos, às vezes, a cura física. Mas Deus cura ainda. Jesus cura ainda. Para a glória do seu santo nome. Olhe bem. O dever de ir ao culto. Ou ao templo. Mas olhe bem. A gente fala igreja, templo, né? Mas disse Paulo na carta aos Coríntios que nós somos o templo do Deus Altíssimo. E disse também no livro de Atos dos Apóstolos, ele no capítulo 7, nós vemos Ananias falando: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. E quando ele falou isso, aí que mais ficaram bravos, iracundos, ficaram nervosos, ao ponto de querer já agredir Ananias, quando ele falou essa palavra, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque tem muita gente aí colocando o templo, o ministério, que é eles que fazem, é eles que curam, é eles que prepara as coisas celestiais e tiram fora o foco da pessoa de Jesus Cristo e que obrigam que as pessoas têm que estar ali, tem que ir ali todos os dias que eles fazem os cultos, como uma obrigação. Que as pessoas elas vão, mas pelo seu
bem prazer de ir conscientemente, um culto racional, um culto com entendimento, o desejo dele de se reunir em assembleia com algumas pessoas é de juntos se alegrarem na presença de Deus. Esse ajuntamento é agradável, essa comunhão de uns para com os outros é de Deus, a comunhão. Mas como pode uma igreja dividida? Como pode? Onde não há essa comunhão de todos. Mas tudo bem. Então vamos lá. O culto. O dever de ir ao templo. A igreja primitiva reunia diariamente. Lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui que a igreja se reunia diariamente, né? E todos estavam juntos, né? Nessa reunião aqui. E todos estavam na mesma comunhão, no partir do pão, né? E nós podemos ver aqui no versículo 46, e perseveravam unanimemente todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração. E olha bem, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Aí, e hoje? Cadê essa acrescentação? Por que não acontece essa acrescentação nesses cultos? Está mais como um pescando no aquário do outro do que... A igreja está como uma rodoviária. Que parece que na rodoviária é todo dia passageiro vem, passageiro vai para determinados lugares e volta daqueles lugares. A igreja já está dispersa, que um sai dessa igreja porque não aceitou determinada coisa, vai para outra, daquela vai para outra, e um indo para... E ninguém. Por quê? Porque eles estão atrás de templo, atrás de ministério, mas não estão atrás de oferecer um culto racional a Deus. Não estão interessados em ter uma comunhão, de se alegrar um com o outro, na tristeza, na alegria, na doença, na morte. Enquanto vim, é como disse, também para o seu próprio ventre. Enquanto está vindo, satisfazendo o seu ventre, tá bom. Mas olhe bem, nós vemos no Salmo 84, vamos lá, 1 Tessalonicenses, alguns dizem que Deus só quer o coração. É um ditado aí, não, que Deus só quer o coração. Será isso mesmo, que Deus só quer o coração? Pelas escrituras nós vemos, aqui olha, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24. Espírito, alma e corpo sendo conservado, não é só coração. Diz a palavra de Deus pela boca do profeta Jeremias que o coração do homem é enganoso. Mas olhe bem, receber o valor que está nos seus átrios. Aí nós vemos que me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus. Né? O Salmo 120.
E o Salmo 122. Salmo 122 que diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí nós vemos o seguinte. No Salmo 84, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, molhando o dedo para melhor a página. É que a página é muito fina dessa palavra. O Salmo 84 diz assim, versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas do que habitar nas tendas da impiedade. Né? Aí ele vem o versículo 1 e 2. Quão amáveis são os teus átrios, os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam ao Deus vivo. Uma expressão de gratidão, de como está se sentindo a sua alma, o seu espírito. E o seu corpo não vê a hora de anelar, de se alegrar na presença de Deus. Isso vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas olhe bem, o procedimento que apresentamos o culto. Qual é o procedimento que apresentamos o culto? O culto e o coração. Vamos lá. O culto e o coração. Como que é esse procedimento? Miqueias, profeta menor Miqueias, ele diz assim, o profeta Miqueias, olhe bem, vamos folhear a Bíblia. O profeta Miqueias, ele apresenta dessa forma, olha bem. Deus está interessado no quê? Na nossa reunião, nos nossos hinos, nossos louvores, nas nossas orações longas. Como que é que Deus, ele espera de mim e de ti? Como que é que Deus espera da nossa reunião, onde nós nos reunimos, ou o ministério, ou a congregação? Aí o profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 6 em diante, diz assim: com que me apresentarei ao Senhor? Com que me apresentarei ao Senhor? Uma pergunta ele faz para dentro dele, e eu faço para mim, você deve fazer para você. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante o Deus Altíssimo? Como me apresentarei? Como estarei diante dele? Virei perante ele com holocaustos? Virei com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Aí essas expressões. Aí ele continua. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, senão que pratiques a justiça, que ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que pratique a justiça, que ame a benevolência, que andes humildemente com o teu Deus. Mas tem tanta gente orgulhosa aí. Basta dizer que é ele que vai fazer, que vai falar. Ah, o orgulho já. É ele que vai se apresentar, é ele que vai cantar. Como me apresentarei ao Senhor? Às vezes a pessoa pode se derreter cantando. E a palavra de Deus disse, Jesus falando, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ele está só alegrando o púlpito, está só alegrando a nave da igreja, está só alegrando aqueles que estão ali, se manifestando. E Deus? E Deus?
toda a honra, toda a glória a Ele. Mas olhe bem, o culto e o coração. Agora aqui você vê, teu coração está assim, para oferecer o culto, né? Aí eu vejo aí, em Mateus capítulo 15, a maneira de Mateus falar, o 8 e 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. O 8. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Isso Jesus falando, a qual escreveu o evangelista, ou o apóstolo São Mateus. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens. É tanta regra de homens, tantos estatutos de homens, mas a sã doutrina não ensina. Mas tudo bem, olhe bem, estar no culto depende da nossa postura externa e interna. Depende, não é de qualquer jeito. No capítulo do profeta Jeremias, do 2 ao 7, diz assim: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos. Ouve a palavra do Senhor e dizem, todos de Judá, os que entrais por essas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Olha, lá vem. Melhorai os vossos caminhos. Melhorai as vossas obras. Melhorai e vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas. Vai, tanta profetada que tem aí, palavra e pessoa querendo dizer que é instrumento de Deus, profetizando aquilo que não vai e nunca foi realizado aquilo que profetizou. Dizendo, ó templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E jura pelo templo, e que o templo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, e deveras fizeres juízo entre um homem e entre o seu companheiro, olha, juízo entre um homem e o seu companheiro, e não oprimirdes o estrangeiro, olha aí, e o órfão e a viúva, e nem derramar sangue inocente nesse lugar, e nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar na terra que dei aos vossos pais desde séculos em séculos. Se vê sempre a palavra de Deus tratando o ser que quer ser homem de Deus, quer ser cristão, quer ser evangélico, quer ser protestante, tem que aprender a amar o próximo. Tudo gira em torno do próximo, de praticar justiça sobre o estrangeiro, o órfão, a viúva, não derramar sangue inocente. Tem tanto homicida dentro da igreja matando seu irmão. Não é com o calibre .50 hoje que nem estão agora usando. Não. Não é com .40. Não é com calibre 12 que estão executando. Não é com uma 12 polegada. Uma faca. Mas com a sua língua afiada.
fazendo de tudo para arrancar seu irmão de dentro da assembleia, de dentro da reunião, de dentro da comunhão. Não faça isso, não. Deus não se agrada. Não pratica esse mal, não. Mas olhe bem. O culto que agrada o Senhor. Olha, eu vou ler mais um pouco do profeta Isaías, ou do profeta Jeremias. Parece que ninguém lê essa palavra, não gosta. Mas eu vou ler mais um pouco, do 8 ao 11. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada são proveitadas. Furtareis-vos, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, queimarás incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então virei e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Eles falam que pode fazer isso, tem que ser assim, é assim, que pode fazer todas as abominações. E pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna, sabe de quê? Disse o profeta para todos, naquela época e nos dias atuais. Esta casa que se chama pelo meu nome é uma caverna de salteadores aos vossos olhos. E eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Caverna de salteadores. Salteadores fala de ladrão, de roubadores de alma, de roubadores que saqueia o povo, saqueia usando a expressão dízimos, mas não trata da causa da viúva. A viúva está sem um remedinho ali para tomar, um gás que acaba da sua casa, mas o seu dízimo é sagrado, pai. O seu dízimo, até para já vir logo completo no ano, ele é tirado com cartão de crédito. O seu dízimo já é recolhido em maquininha eletrônica. Mas seu dízimo tem que vir. Mas lançar o pão sobre as águas para mais tarde o retorno, cadê o retorno? Cadê o retorno para o povo que é dizimista? Nas suas necessidades, quando está desempregado, quando está no leito de uma enfermidade, que não tem como pagar um ultrassom, não tem como pagar uma tomografia, mas era dizimista. Dava os 3 meses, que é os 12 meses e o 13º, dava de dízimo. Mas quando está na sua necessidade, cadê a igreja para vir? É só, venha a nós. O bolo, fatia só para alguns, outros não. Que divisão é esta? Mas olhe bem, vou continuar. E pois, esta casa que se chama pelo meu nome, é uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi, isso diz o Senhor. Isso Deus falando pela boca do profeta Jeremias. Aí ele continua: mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhes fiz por causa da maldade do meu povo. Capítulo 7 de Jeremias. Esse capítulo 7 de Jeremias e o capítulo 8
ele fala de tanta coisa que o povo fazia. Não é alisar o povo, não. E eu vejo nos nossos dias, se for alisar o povo nunca vai pregar essa palavra. Com medo dos seus membros, com medo das suas ovelhas, ir embora. E vai só estar alisando, passando a mão. Mas olhe bem. Os que confiam em si mesmo como justo. É o caso do publicano e Lázaro. Mas vamos lá. O culto e a unidade. Como que é o culto e a unidade? Como que nós podemos aprender o culto e a unidade? Aqui nós vemos João, né? O culto e a unidade, né? Temos também o culto que agrada a Deus. Vamos olhar lá, 1 João. Depois nós retornamos aqui nessa. Vamos lá para 1 João. Carta de 1 João, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: não é como Caim, que era maligno e matou o seu irmão, e o matou, por causa das suas obras que eram más, e as de seu irmão que eram justas. O culto que agrada a Deus. As obras. Aí nós vamos ainda no capítulo 11 aqui de Hebreus. Capítulo 11 diz assim, versículo 4 de 11 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ainda fala ele depois de morto. Mas vamos lá, o culto e a unidade, nós vemos João, capítulo 17, o versículo de número 21 e 23, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, e és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu o enviaste. Como pode essa palavra? Acho que eu vou ter que arrancar fora essa oração de Jesus, essa oração que Jesus fez aqui no capítulo 17. Eu vou ter que arrancar fora esses versículos, né? Essa oração pelos seus discípulos. Eu vou ler de novo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E agora? No meio de tanto ministério que não se comunica, que não tem comunhão um com o outro, esses ministérios, é eles que cada um é o certo, não são um. Não são um. E agora? Me fale para mim, avalia isso. Aí, olha, diz assim, ainda Jesus, o culto e a unidade. Aí ele continua: ele dei a glória que em mim me deste, para que seja um como nós somos um. Deu a glória. A glória que ele recebeu, ele deu também para nós sermos um. Estamos sendo? Estamos sendo um. Estamos do mesmo acordo. Como disse Amós, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vejo a igreja, os evangélicos hoje andando junto, na mesma opinião, na mesma maneira de viver.
no mesmo ensinamento do Salvador Jesus Cristo, no mesmo ensinamento da sã doutrina da palavra de Deus. Não vejo andando unido. Mas olhe bem, Filipenses capítulo 2. Vamos lá, Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2. Está aqui. Filipenses capítulo 2, 1 e 2 diz assim. Está tão velhinha essa Bíblia, eu não largo dela. Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quando olhamos agora aos Colossenses, Paulo expressa assim na carta aos Colossenses capítulo 2, versículo 2, parte B, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus, Cristo Jesus. E agora? Efésios capítulo 4, vamos ver. Carta de Éfeso capítulo 4, diz assim também Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, diz assim, 4:3, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como guardar esse vínculo? Se estão em guerra, se estão guerrilhando os ministérios, se estão guerrilhando as chamadas convenções, as disputas pelo poder. Eu não vejo Jesus ensinando disputa de poder, nem com ministério e nem com convenções. Mas o povo vive assim. Até chute na canela sai. Olha, se não sair aí, bofetada. E estão professando Cristo. Misericórdia, Deus. Mas olhe bem. O culto não pode haver espírito de rebeldia, ódio de alguém e sem comunhão com o irmão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí quando nós observamos na carta aos Coríntios, nós vamos ver esse detalhe aqui, a maneira de Paulo se expressar à igreja de Corinto, algo muito interessante aqui nessa a carta da igreja aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, 10 e 11, que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Paulo, vou ter que arrancar esse versículo. Posso, Paulo, arrancar as dissensões na igreja de Corinto? Posso arrancar, Paulo, esse versículo nos dias de hoje? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Posso arrancar, Paulo? Apóstolo, posso arrancar? Que não haja dissensões, e antes estejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Misericórdia, Deus. Que culto é esse? Com valor e sem mácula? Que culto é esse que você presta? Preste atenção nessas palavras. Ministério que está em dissensão, observe essa palavra. Olhe bem. Vou ler mais outro versículo.
O 10 e o 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo que da família de Coé, que há contenda entre vós. Aí eu fico vendo depois Paulo mais adiante na sua carta, no capítulo 15. No capítulo 15, aqui, da segunda carta. Não, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Né? Ele fala aqui sobre o corpo. Né? Sobre o corpo. Que o corpo, né, que tem os membros do corpo, é no capítulo mesmo da primeira carta, que ele vem expressando, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semelhante ao seu próprio corpo. Aí vem dizendo e falando sobre a unidade do corpo, né? E a maneira que aqui na unidade dos membros do corpo, no capítulo 12, que no versículo 25 ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros iguais cuidado um com os outros. Não haja divisão no corpo. Quem é o corpo? Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Para que não haja divisão. Mas por quê? Por que essa maneira? Por que acontece? Aí vem bem. O culto e a acepção de pessoas. Tem isso no culto? Tem isso na adoração? O culto e a acepção de pessoas. O que é acepção? Preferência de pessoas ou pessoas divididas, devidos títulos, privilégios e tornando parcialidade. Parece que quando Jesus façamos o homem a nossa imagem e semelhança, parece que a imagem do teu irmão não tem a imagem de Deus, não. E parece-me, pelo meu ver, que só somos irmãos na nossa denominação. Se for irmão de outra denominação, não é teu irmão também. E quando nós falamos de ganhar alma para o reino do Senhor, é fácil criticar alguém dentro da congregação, mas e ganhar ele quando ele está no seu erro para Cristo? Não. É humilhar, é fazer de usar aqui, ó, desta palavra de parcialidade, é arrancar ele e não ter amor por ele, é desprezar ele. Isso não é obra de quem oferece culto a Deus. Não é. Pela palavra não é. Mas olhe bem. Vamos ver o que é que Tiago... É uma palavra até conhecida. Tiago capítulo 2, versículo 9. Mas se façais acepções de pessoas, cometei pecado. E sois redarguidos pela lei como transgressores. Você faz acepção de pessoa? Pode saber, você está pecando. Ou então eu tenho que arrancar fora esse versículo da palavra aqui, a qual escreveu o apóstolo Tiago. Eu tenho que arrancar fora. Porque então esse versículo não bate. Está errado. Outra coisa. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós vemos aqui, versículo 33, diz assim: eu logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 33.
palavra do apóstolo Pedro à igreja em Jerusalém. E por quê? Ainda parece que ninguém lê esse versículo. Vou arrancar fora. Vou tirar ele da Bíblia. Porque parece que ninguém vê esse versículo. Quem tem condição de fazer o bem e não faz, peca. Quem faz acepção de pessoas, do seu irmão, do seu próximo, de quem quer que seja, peca. Mas tudo bem. Eu vou deixar o culto um pouco de lado, mas ainda estou sendo obrigado a ler o versículo 34. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. O culto e a vida modificada. Agora, o culto e a vida modificada. Não é a vida de qualquer jeito, não. Não é a vida que você estava vivendo antes e que não houve mudança de vida e continua do mesmo jeito e fazendo do mesmo. Não é dessa forma. O culto não pode ser oferecido com a mesma padrão de vida que você vivia antes. Como forasteiro, destituído da comunidade de Israel. Não pode agora viver. Era separado. Havia um véu, mas o véu se rasgou. E por intermédio de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, agora temos acesso a Deus. Mas vamos melhorar nossos caminhos, nossas obras, a nossa conduta de vida, o nosso culto diante de Deus, vamos melhorar? Vamos. Então vamos lá. O culto e a vida modificada. Capítulo 5 de 1ª carta aos Coríntios. E uma vida modificada. Capítulo 5, né? Versículo 17. Capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo. Deixa eu ver aqui, 5, é da 2ª carta. 5:17, isso mesmo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, agora vive novidade de vida. Outro detalhe, com a vida modificada. O Paulo na carta aqui aos Gálatas, Paulo também, ele se expressa, né? Dessa maneira, Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 2 e 20, é um versículo que antigamente muitos irmãos professavam esses versículos. Há mais de 25 anos atrás, eles professavam. Hoje você não vê irmão professando isso. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como alguém hoje professar que Cristo vive na vida dele e ele fazendo coisa que Cristo nunca fez e nunca mandou fazer? E agora? Eu fico vendo os cultos hoje. Paulo mandou fazer o que é feito em muitos cultos hoje. Apóstolo Paulo, ressuscita para ver. Para ver se tu aprova. Não vai aprovar. Porque não bate com as Escrituras. Tudo bem. Olha, o culto e a vida modificada, perseverávamos unânimes em oração. Cadê a igreja? Eu ainda alcancei, no tempo da minha fé, a igreja se reunia e quando alguém passava na rua parecia que estava tendo porque a exaltação, a oração em voz alta de todos reunidos, juntos, unidos,
Era tão forte que quem passava fora via o estrondar das orações. E hoje, cadê a oração? Quando chama para a oração a igreja, a assembleia, é Pedro, Tiago, João e Maria. Às vezes só Pedro e Maria. Ninguém quer mais viver ministério da oração. Perseveravam unânime em oração. Atos capítulo 1, versículo 13 e 14. Ouvem a voz do pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Dá testemunho de mudança de vida. Recebe libertação dos ídolos. E não quer fazer mais ninguém como o ídolo seu. Nem cantor, nem pregador, nem itinerante, nem ministério, nem pastor. Não quer mais que eles sejam ídolos, como eu também não quero. Que nenhum desses seja meus ídolos. Sejam sim meus irmãos em Cristo, não meus ídolos. Para mim, prostrar-me, e onde eles estiverem, para ouvir eles. Não. Não. O culto e a entrega total. O culto e a entrega total. Isaías, capítulo 61. Profeta Isaías, vamos ver. Estamos em Lamentações. Vamos lá para Isaías. Profeta Isaías. Já estou terminando, viu? Só mais 2 segundinhos, já estamos terminando. Profeta Isaías, capítulo 61. Ele nos ensina a palavra. É a palavra que nos ensina. Diz assim, 61:4, diz assim: levanta em redor os teus olhos e vê, todos esses já se ajuntaram e vêm a ti, e os teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Isaías 61, me falhou a memória, ali o versículo 60 do capítulo, mas é o 4. E edificarão os lugares antigamente assolados e a restauração os de antes destruídos. E renovarão as cidades asoladas, destruídas de geração em geração. É uma profecia de um avivamento. Mas o culto e a entrega total, a rejeição da palavra que é dada por Deus. Aí nós vemos o profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me vire o incenso de Sabá e o melhor cana aromática das terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os seus sacrifícios. Deus abomina, Deus reprova. Deus não aceita a nossa conduta de falar que vamos oferecer culto a Ele com práticas errôneas, com caráter deformado, com postura totalmente desqualificada pela palavra. A adoração em espírito e em verdade. Aí Deus, quando teve o diálogo com a samaritana, olha, não vai ser mais em Jerusalém, não vai ser mais no Monte Sião, não vai ser mais no Monte Gerizim, não vai ser mais no Poço de Jacó. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não desvie o culto verdadeiro dos que estão professando a fé em Cristo Jesus. Não desvie, mas indique o caminho.
Não seja guia de cego. Hoje me convém posar na tua casa. Olhe bem. Conclusão. E finalizar. Conclusão. A nossa casa, nós determinamos regras de vida, horários para almoçar, jantar, tomar café, dormir, levantar. O pai e a mãe ensinam os seus filhos e determinam. Assim também é na casa de Deus. Na casa de Deus temos mandamento, temos leis, temos estatutos, temos regra. Não vamos nos deixar levar por preceitos de homens, não, mas vamos ir pela sã doutrina da palavra de Deus. Deus os abençoe grandemente. Um bom final de semana a todos. Shalom. A paz esteja com todos.